Hoje agora são 17h24 de um sábado e eu vim falar um pouquinho com vocês sobre uma pergunta que eu fiz uns 2 dias atrás nos stories, e uma das respostas me chamou bastante atenção, porque a resposta é sobre algo que intimida boa parte das pessoas, né? Não todo mundo, mas a maioria sim. A pergunta que eu fiz foi: o que faz uma pessoa mudar? E dentre as respostas que me vieram foi que o que faz uma pessoa mudar é a vergonha. E depois eu coloquei mais um stories, né, falando que eu iria depois fazer um vídeo falando sobre as respostas. Acabei não fazendo esse vídeo, porque depois eu parei para pensar melhor sobre essa resposta e como ela surtia um efeito intimidante na gente, né? Porque a vergonha, ela é algo que vem e ela acaba desestabilizando você e eu, enfim. Quem sente vergonha em determinado momento da vida, dependendo de que tipo de vergonha é essa que a gente sente, ela desestabiliza, né? Ela vai de encontro às diversas máscaras que a gente cria no decorrer da nossa vida para viver em sociedade, para ser aceito. E tem muito a ver com isso, né? De criar máscaras e numa tentativa de ser aprovado no meio, de ser amado, né? E a primeira coisa que a gente tem que definir, deixar bem claro nessa questão é o que realmente vem a ser a vergonha. Qual é a explicação, qual é o conceito da vergonha? E aí eu fui procurar online, né, o que tinha, no caso do dicionário, o significado da palavra vergonha. E eu fui bombardeada com uma explicação, né, uma descrição sobre o que seria vergonha, que é bem, como é que eu posso dizer para vocês, é pesado, né? E no dicionário, a vergonha, ela é um ato de vexatório que humilha, desonra, né? Humilhação. Aí um exemplo: perder assim é uma vergonha. Aí tem um outro, são várias definições nesse dicionário, né? Dicionário online de português. E a outra definição seria que é um sentimento penoso que resulta desse ato por ter cometido alguma falta ou pelo temor da desonra. Seria também um ato indecoroso que provoca indignação. Exemplo: a corrupção é uma vergonha. Seria também uma insegurança efetivada pelo medo do julgamento alheio. Uma dor causada pelo sentimento de inferioridade. E também o rubor das faces causado por acanhamento, causado pela timidez. E é muito pesado esses termos, que algo que humilha, que desonra, uma humilhação, é um sentimento penoso, né? Ou algo que provoca indignação, enfim. E eu tentei gravar alguns vídeos, né, falando sobre isso, e no decorrer dessas gravações eu fui lembrando de momentos da minha vida em que eu passei vergonha. E fiquei pensando, por que algo como a vergonha causa tanto incômodo na gente, assim, né? Por que é tão difícil falar? Quando eu fui pesquisar mais a fundo, tem poucos estudos, na verdade, que falam sobre a vergonha. Por ser algo que incomoda, ela é tida como algo negativo. Ninguém gosta de passar por uma situação que você sente vergonha. Mas do latim, vergonha é verecundia, que
que é uma condição psicológica e que é uma forma de controle. Ele pode ser religioso, pode ser político, pode ser judicial, social, que consiste consiste de ideias, estados emocionais, estados fisiológicos e um conjunto de comportamentos induzidos pelo conhecimento ou consciência de desonra, desgraça ou condenação. E aí eu lendo o livro O Poder do Hábito, no capítulo 2, que é intitulado Cérebro Ansioso, Como Criar Novos Hábitos, fala um pouco da história de um executivo americano, Hopkins no caso, Claude Hopkins, né? Ele foi procurado por um amigo em 1900, né, década de 1900, e esse amigo dele procurou ele para falar sobre uma descoberta, né, que realmente seria assim, um excelente investimento. Seria, no caso, uma pasta de dente, criação da pasta de dente. Naquela época, não fazia parte do hábito americano escovar os dentes. Então, Hopkins ele recusou de imediato, porque Hopkins, na verdade, ele era um homem que ele era muito conhecido não apenas pela questão da publicidade que ele fazia, mas é porque dentro dessa publicidade dele, ele trabalhava as regras. Ele entendia da psicologia, né? Tinha conhecimento amplo sobre isso e dentro disso ele criava regras. E conseguia, através de marketing, no caso, incluir essas regras no cotidiano das pessoas. E a pasta de dente foi isso. O nome era Pepsodent da pasta. E ele fez uma pesquisa muito aprofundada de como ele poderia vender a pasta de dente. E assim, o nosso dente ele tem uma película e você tira essa película quando você passa o dedo ou quando você come uma maçã, né? E ele, assim, a maioria das pessoas não sabiam disso naquela época. Então, o que foi que ele fez? Ele simplesmente trabalhou o marketing dele em cima da seguinte questão, de que se a pessoa escovasse os dentes todos os dias, né, essa pasta de dente seria capaz de tirar essa película. Ninguém sabia que passar o dedo, comer uma maçã, um simples ato desse poderia tirar. Poucas pessoas tinham essa informação. E antes da Pepsodent estourar, né, ser um sucesso, apenas 7% dos americanos tinham uma pasta de dente. Uma década depois desse lançamento da pasta de dente, subiu para 65% dos americanos. Fora que também esse hábito ele se espalhou para outros países. E hoje nós temos o hábito de escovar os dentes, né? Se tornou uma necessidade. Sempre foi, na verdade, porque é uma questão de higienização, de saúde, né? Mas ninguém tinha esse hábito. E Hopkins trabalhou em cima de um loop de que se você quer ter dentes brilhantes, você precisa escovar os dentes para isso. Você precisa da Pepsodent. Então ele trabalhou e fez um loop em cima desse produto. E esse produto foi um sucesso. Fora outros produtos que se tornaram muito conhecidos e consumidos por conta dele, né? Foram produtos que ele lançou e soube trabalhar muito bem essa questão do marketing. Mas veja, aí nesse ponto nós entramos na situação da aceitação. Quando eu quero ser aceito, quando eu quero ser aprovado, e aí entra a questão, né? Quem não quer ter um sorriso bonito? Quem não quer ser mais bonito? Né? Mas tudo isso gira em torno dessa aprovação, de querer ser aprovado por um determinado grupo de pessoas, de querer ser amado. Então aí nós temos o que? A questão também da estética pode ser muito bem usada como exemplo, né? A mulher, por exemplo,
uma luta, uma busca incessante por uma beleza que é vendida diariamente. E aí nós podemos utilizar como exemplo os cremes, né, que muitas mulheres utilizam durante muitos anos para retardar o envelhecimento. Mas aí, se eu te contar que a maioria desses cremes eles têm óleo mineral, e os esteticistas, né, boa parte deles, fazem estudos sobre isso, e eles, assim, alguns esteticistas já afirmaram que o óleo vegetal, que é o mesmo óleo que você usa nos alimentos, ele é melhor do que o óleo mineral. Ele é, na verdade, recomendável para você utilizar na pele. E aí tem um conceito que vem da medicina Ayurveda, né, que é o seguinte: você só pode passar na pele aquilo que você pode comer. E aí eu te pergunto, esse creme que você usa diariamente, que você deve ter gastado horrores aí para comprar, esse creme você pode comer? Não. Então você não pode passar na sua pele, porque no caso ele cria o entamponamento da pele, né, tecido. Então a sua pele ela não transpira, entendem? E aí nesse processo pode surgir o quê? A acne, né? Sendo que o óleo vegetal ele é diferente. A pele absorve melhor ele, entendem? Até por uma questão também de preservação do meio ambiente, ele é biodegradável, tá? Sendo que o óleo mineral já causa um efeito maléfico aí para o meio ambiente também, toda essa questão, né? E assim, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque esses exemplos que eu dei aqui são exemplos de uma busca por aceitação. Você tem que retardar o envelhecimento, porque senão você não vai alcançar a beleza que você tanto quer, estética. Então você vê que o tempo todo nós somos rodeados disso. E a gente busca consumir esses tipos de produtos como creme para uma questão de autoaceitação, porque eu quero ser aceita na sociedade que eu estou vivendo, e a sociedade que eu estou vivendo ela é movida a isso, ao fato de que eu preciso realmente cuidar dessa minha parte estética utilizando creme X para alcançar essa beleza, para retardar o meu envelhecimento. Então, assim, é uma busca por se encaixar em padrões de beleza. E se você não se encaixa nesse padrão de beleza, ou se você não se movimenta para que isso aconteça, você fracassa. Se você não se encaixa, você fracassou. E se você fracassou, ou seja, você cometeu um erro. E aí quando você comete um erro, você sente vergonha. Entendem? A vida inteira nós fomos criados para ser aprovado. A gente cria com aquele conceito de que a gente precisa realmente ser amado. Quando na verdade nós nos bastamos. E isso é amor próprio. E assim, a vergonha, ela tem lá as suas diversas faces. Você pode sentir vergonha de algo que outra pessoa fez. Quando eu sinto vergonha pelo que meu amigo fez, ou seja, eu posso sentir vergonha pelo que ele fez, mas isso não quer dizer que ele vai sentir vergonha pelo que ele fez. Porque o que é vergonha para mim pode não ser vergonha para ele e vice-versa. Então a vergonha, ela é algo particular, claro, e ela também é algo da sociedade também, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho dessa questão particular da vergonha. A vergonha que eu sinto, ela tem como base a minha criação, o que me foi passado pelos meus pais do que seria a vergonha. E assim, como eu havia dito, essa questão de sentir vergonha pelo outro, do que é a vergonha para mim, ela tem como base a minha família, a minha criação,
o que foi passado de geração a geração, sobre as situações onde a vergonha poderia surgir, né? Isso é uma das faces da vergonha. A vergonha também ela pode surgir por um erro que eu cometi. E quando ela surge nessa situação, ela pode levar a vários caminhos. Como eu vou interpretar essa situação que aconteceu, como eu vou reagir a essa vergonha por um erro que eu cometi, bom, pode me levar a vários caminhos. O primeiro é quando eu erro, um dos caminhos, né? Não vou falar de todos aqui, mas eu vou falar assim dos principais, que é muito comum, né, acontecer assim com a gente. O primeiro é quando eu cometo um erro e na tentativa de evitar julgamento, porque eu não aceito que eu não sou perfeito, nessa tentativa eu busco várias justificativas para explicar o porquê que eu tive aquele ato, porquê que eu fiz aquilo. É aquela massagem no meu ego que eu faço para não ter que dar o braço a torcer. Ou também eu posso cometer um erro, reconhecer esse erro e me condenar por ele. E aí, nesse caso, eu sou o meu próprio carrasco. E nessa situação, não tem espaço para auto-perdão, não tem espaço para misericórdia, não tem espaço para uma segunda chance. Eu não me dou isso, eu me dou o castigo, porque é isso que, nessa situação, é a única coisa que eu mereço. E aí o que acontece? Esse castigo me gera um sofrimento, uma dor muito grande. E essa dor, ela aparece quando eu digo para mim mesma que eu não mereço ser feliz, que eu não mereço ter uma família, que eu não mereço trabalhar com o que eu gosto, que eu não mereço fazer aquela viagem que eu sempre quis fazer. E quando a minha vida está em um ponto que me agrada, quando eu estou exatamente onde eu queria estar, tanto profissionalmente quanto afetivamente, quando eu estou bem, né? Aí vem aquela vozinha e fala assim, não, você não, tem alguma coisa errada aí, tá tudo muito certo, né? Essa alegria vai durar pouco. Ela pode estar relacionada a esse castigo que eu me dou, porque eu errei e não me perdoei. E aí vira um loop. E às vezes você leva isso para a vida inteira. Você vive uma vida baseada nisso e você às vezes nem se dá conta, porque isso é inconsciente. Às vezes você não percebe que você está fazendo isso com você. E aí você entra naquele processo também de culpa inconsciente, né? E muitas das dores que a gente tem podem ser originadas dessa situação, desse loop que nós fazemos, entendem? Tá, então como é que eu tenho que reagir nesses casos, né? O que seria melhor de ser feito nesses casos? Porque errar todo mundo erra, sente vergonha todo mundo sente, né? Mas seria que no cometimento de um erro, você realmente reconhecesse que você errou, identificou o seu erro, você reconhece as consequências desse erro, né? Você vê quais foram os efeitos desse erro. E aí você olha para você, se perdoa e procura não cometer mais esse erro, dentro daquilo que você considera impróprio, claro, daquilo que você vê que pode ser um erro, né? Mas assim, é um processo muito, sabe, não tem nada de misterioso nisso, entendem? O mundo está cheio de pessoas que não se perdoam.
E aí o surgimento de diversos transtornos, diversas doenças, né, como a depressão, como a ansiedade, a síndrome do pânico, enfim. Às vezes é por falta desse perdão. E tem também esse outro lado, essa outra face da vergonha, que é a vergonha de se expressar por medo do julgamento, da crítica que os outros podem fazer, né? E sobre isso, eu fiquei lembrando da minha infância, de quando eu comecei a estudar, né, a ir para a escola. E aí teve uma determinada situação que, assim, eu sempre fui falante, sempre fui muito sociável, né? Eu sempre gostei de estar conversando, de estar falando, enfim. E um determinado dia, durante a aula, eu conversando com os meus coleguinhas e tudo mais, e a professora me repreendeu de uma forma que é muito cruel. Hoje em dia, as escolas elas não fazem mais isso, mas isso era um método muito utilizado antigamente, né? E eu ainda passei por essa situação, né? E assim, ela me isolou, me colocou assim no cantinho da sala, virada de costas assim, para a sala, e falou que não era para ninguém falar comigo, porque ninguém gostava de gente que ficava toda hora falando, algo desse tipo. E aquilo foi tão marcante que eu passei a não querer ir para a escola, e os meus pais detectaram isso. E, enfim, eu acabei falando o que tinha acontecido. E a escola tomou as devidas providências, né, quanto àquela atitude da professora. Mas isso me trouxe consequências mais à frente. E assim, até hoje, quando eu estou em um ambiente, quando eu estou preso, eu fiz faculdade, enfim, durante toda a minha vida escolar, minha vida acadêmica, quando nós estávamos em alguma aula que o professor abria um espaço para que a gente pudesse falar, o meu corpo ele começava a ter reações assim, sabe? Um suor frio, uma palpitação, e eu não conseguia falar em público assim, com os meus amigos ali, os meus colegas, enfim, não conseguia dar a minha opinião. Embora eu soubesse que aquele momento é o momento exato, é o momento perfeito para você tirar dúvida, para você falar, porque você está aprendendo. Mesmo raciocinando dessa forma, eu não conseguia falar. Entendem? E aí quando eu fui ver mais a fundo, né, toda essa situação do porquê que eu ficava assim, é porque isso era um reflexo do que havia me acontecido lá na infância, né? Por isso a importância de você cuidar da sua criança interior. E saindo um pouco da esfera das faces da vergonha, Brené Brown, que é a autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito, é um livro que fala sobre a vergonha. Ela afirma que a vergonha ela é organizada em gêneros. E assim, partindo da situação que todo mundo sente vergonha, todo mundo erra, só que para as mulheres isso acontece diferente de como acontece para os homens. E tem muito a ver com o que nos é passado, né, como certo e errado dentro da nossa sociedade, do que seriam atitudes aprováveis e atitudes reprováveis, né? Para a mulher, ela afirma que a vergonha ela surge quando você não consegue, você que é mulher, quando você não consegue dar conta de tudo.
nesses últimos anos, a gente tem visto toda essa reconstrução da figura feminina. E é uma luta que, infelizmente, vai demorar a ter um fim, né? Porque a maneira como a mulher é vista, ela é muito cultural. E nós sabemos muito bem como é que se originou toda essa questão, mas isso fica para outro vídeo também. Mas assim, hoje, o ideal de mulher é a mulher que consegue ser exímia dona de casa, uma excelente profissional, que consegue se cuidar. É o centro do equilíbrio e da perfeição, né? E na prática, não é assim. Durante o dia, você não vai conseguir, sabe, organizar a sua casa, trabalhar, cuidar dos seus filhos e olhar para você, não vai ser 100%. Entendem? E isso é ser mulher. É você saber que você faz o que pode fazer, o que consegue fazer e se dedicar realmente àquilo que importa para você. Dentro daquilo que você realmente quer para você. Entendem? E assim, é nesse tipo de situação que a vergonha aparece para a mulher. É aí que ela fracassa, quando ela não tem um corpo escultural. É quando ela não consegue disfarçar as linhas de expressões. É quando ela erra na educação dos filhos. É quando ela chora. É aí que ela erra. Entendem? E para o homem, o erro ele apareceria quando ele não conseguisse dar conta de ser aquele homem focado no trabalho que não expressa os seus sentimentos. Então você vê que em ambas as situações a vergonha ela aparece ali, né? Porque onde nós estamos inseridos, em algum momento, em algum ponto dessa história da nossa sociedade, foi colocado, foi designado o conceito de vergonha para o homem, né? Na verdade foi designado como certo a se fazer, é que ele tem que trabalhar muito e que ele não pode demonstrar sentimentos, ele não pode se expressar emocionalmente. E para a mulher, o que foi colocado como a figura aprovada pela nossa sociedade, em algum momento isso foi colocado, é que a mulher ela tem que dar conta de tudo, né? Ela tem que ser uma ótima dona de casa, ela tem que ser uma mãe impecável e ela tem que trabalhar duro. Ela tem que ser uma super mulher. E na prática nós sabemos que isso não acontece porque essas figuras que nos foram mostradas como as figuras aprovadas, se você for exatamente assim, ok. Essas figuras elas são uma ilusão. E aí acontece a cobrança, é aí que você vê que você errou, é aí que você se pune, é aí que você sofre, e é aí que surge a vergonha. Entendem? E o que fazer nessas situações? Se você sente que você errou, ok, tá tudo bem, perdoe-se e continue sua vida e seja feliz e lute por isso. O que você não pode fazer é fingir que você não sentiu vergonha.
Porque quando você nega a vergonha, você está virando as costas para a sua vulnerabilidade. E quando você vira as costas para a sua vulnerabilidade, você vira as costas para você mesmo. Você vira as costas para uma camada sua. E nesse processo de se conhecer, de procurar saber quem de fato você é, para ter a vida plena que você quer ter, para alcançar a felicidade que você quer alcançar, nesse processo, você precisa realmente olhar para você sem fingir que você não sente medo, que você não tem vergonha, porque o medo, a vergonha que eu estou utilizando como exemplo, tem muitos outros que podem ser utilizados como exemplo, mas o medo e a vergonha, que a gente vê como algo negativo, faz parte do processo de crescimento, faz parte do processo da sua jornada para o seu autoconhecimento. E assim, o quanto que é difícil a gente parar para analisar os próprios erros. E hoje, mais cedo, eu parei e procurei lembrar dos momentos em que eu mais senti vergonha. E aí eu lanço esse desafio para você, né? Reserve um momento para você hoje ou amanhã. Pare e reflita sobre os momentos em que você mais sentiu vergonha. Você vai perceber que isso vai te incomodar muito, mas vai ser um incômodo assim, monstruoso. Você não vai querer pensar, você vai querer fazer outra coisa, ou você vai chorar, sabe? Porque é como eu falei no começo do vídeo, né? A vergonha, ela é algo intimidante, porque ela vai lá e derruba as suas máscaras e ela mostra que não é bem assim. Você não é esse ser perfeito aí que você está criando através de máscaras para ser aprovado, para ser amado pela sociedade. Tem mais coisa aí que você precisa realmente parar e analisar. Por isso que eu digo que a jornada do autoconhecimento, ela é o mergulho mais desafiador que a pessoa faz na vida. Ela é a jornada mais desafiadora que o ser humano pode fazer. Porque olhar para si não é um processo confortável. Pelo contrário, é desconfortável em muitas ocasiões. É como se você estivesse construindo uma casa ou construindo mais um quarto na sua casa e você tem que quebrar a parede e vai ter barulho, e vai ter desconforto. O autoconhecimento é isso. Mas por que é que você tem que fazer ele? Para que você realmente seja feliz, para que você não confunda a sua felicidade com bens materiais, para que você não confunda a sua felicidade com ter um relacionamento perfeito, para que você entenda que no fundo você, na verdade, o ser humano ele precisa de pouco para ser feliz. Ele só precisa se bastar, ter esse amor próprio, né? Construir esse amor próprio. Quando você faz essa jornada, é isso que acontece. Você constrói esse amor próprio e se conhece. E se cuida, e se acolhe, e se perdoa, e entende que os erros que você cometeu fazem parte desse processo, novamente. Mas é isso, tá, meus amigos? E assim, se você tem interesse em fazer essa jornada, se você chegou no momento da sua vida que você olhou e falou, não dá mais para adiar isso, não dá mais para colocar debaixo do tapete, é só você mandar mensagem no direct, mandar mensagem no WhatsApp, que eu vou estar te aguardando aqui para a gente fazer essa jornada juntos, nesse processo, para que você tenha aí a vida plena, a vida que você sonha em ter, a vida que você sabe que você merece ter. É isso, meus queridos. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigada e até a próxima.